Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Olá para você que escuta o podcast Introvertendo com seus fones de ouvido ou no alto-falante. Meu nome é Thiago Abreu, sou organizador dessa plataforma que reúne somente pessoas que estão dentro do espectro do autismo. E hoje estou com uma galera aqui para falar sobre morar sozinho. Eu sou o Marcos e atualmente eu moro sozinho. Eu sou o Otávio, eu morei sozinho por 2 anos e meio. Eu sou o Michael e eu morei sozinho por cerca de 2 anos e meio também. Então nesse episódio você vai ouvir muitos relatos de tristeza, solidão, quebra de estereótipos e muitas histórias interessantes. Então venha com a gente. Só que antes, é importante eu falar que se você quiser apoiar o nosso podcast, nós estamos no PicPay. É só procurar por Introvertendo, fazer a sua doação no valor que você quiser, mensalmente ou apenas uma vez, enfim, do jeito que você quiser. Seja o nosso patrão e financie esse projeto. Qualquer ajuda é bem-vinda. E se você quiser acompanhar a gente nas redes sociais, é só procurar a gente no Facebook, no Instagram ou no Twitter, todos com o nick Introvertendo. Nós postamos conteúdos exclusivos para essas redes. E se você quiser ouvir a gente, além do lugar onde você provavelmente está ouvindo, nós estamos nas plataformas digitais, em aplicativos como iTunes, Spotify, Cashbox, Google Podcasts, enfim, vários. Nós estamos também no YouTube, agora com a versão principal do episódio, uma versão sem músicas de fundo para pessoas que têm sensibilidade auditiva. E também, além de tudo, nós temos o nosso site principal, né, onde nós publicamos notícias, os episódios e temos todos os nossos links, você pode encontrar informações sobre nós lá, que é o introvertendo.com.br. Morar sozinho é algo que tá na mente de todo jovem adulto, eu diria, que tá pensando em se emancipar dos pais, sejam eles de qualquer background, sejam eles autistas ou não. E é um assunto que assusta a maioria das pessoas, dos adolescentes, que é um assunto que vem mesmo, morar sozinho. Como eu vou fazer para me virar nessa rotina nova, depois de ter vivido anos nas casas dos pais, dependendo deles para maioria das coisas. Eu sei que tem gente mais independente, mas a maioria das pessoas é extremamente dependente dos pais e sempre surge essa questão assim que a idade da universidade vai chegando, surge essa questão, como eu vou fazer para morar sozinho? E pro autista eu acho que isso é ainda mais relevante porque pra gente socializar é algo mais difícil. Então a gente tem aquela ideia de que a gente morar sozinho, a gente vai ter que socializar mais. É algo meio que contraditório, mas é porque quando você tá sozinho, você vai depender só de si próprio. Então você vai ter que fazer tudo pra você mesmo, você vai ter que se virar sozinho. E isso vai acabar levando a gente pra ter que socializar mais. E eu acho que isso gera um pouquinho de ansiedade na gente. Porque morar sozinho, na verdade, ironicamente, implica socializar mais. Só que essas ansiedades iniciais são comuns, eu diria que elas são comuns até na maioria das pessoas neurotípicas, não é uma questão só do autismo. E eu queria mostrar hoje que morar sozinho não é um bicho de 7 cabeças, não é tão difícil quanto parece. E tem seus positivos, tem seus negativos, e a ideia hoje é discutir sobre eles e falar da minha experiência, do Otávio. E falar sobre morar sozinho também é muito importante, porque quando a gente fala de universo de deficiências, a gente fala muito em garantir a autonomia das pessoas. E morar sozinho é um sinal de autonomia que muitas vezes é negado para alguns autistas, tanto pela própria condição que eles têm, ou pelo contexto social que eles vivem. Eu vou contar da minha experiência quando eu morei sozinho. Eu fui morar sozinho, na mesma circunstância que muitas pessoas foram morar sozinho, quando eu passei pela primeira vez no vestibular. Eu fui para outra região do país, mamãe foi comigo, me ajudou a achar um local, certo? E foi muito legal. Eu morei por 1 ano com um satanista.
e com o cara da minha sala, certo? Não vou falar nomes, mas você sabe, você tá ouvindo, você sabe quem que é se você estiver ouvindo, mas você não está. Porque quais são... What are the fucking odds? Assim, na época eu não tinha sido diagnosticado, certo? E eu na época já tinha superado grande parte da minha timidez. Pelo menos para atividades funcionais básicas da vida. Conversar, comprar dinheiro do aluguel, falar que tem que pagar, ó, tá chegando aí, sabe? E a gente foi mobiliando a casa pouco a pouco, certo? E... Deus do céu, era muito legal, sabe? Não porque eu dos caras, a gente mal conversava, mas... Assim, eu ficava o dia inteiro na internet. Então, assim, aí o que aconteceu? Eu tava morando sozinho, a gente ficou uma ou 2 semanas antes das aulas começarem. E foi uma ou 2 semanas muito boa. E aí eu comecei as aulas, eu não enturmei. Eu não sabia estudar, sabe? Eu não sabia... Eu não tinha obrigado. Eu não tinha disciplina para estudar na época. Então, eu não estava indo bem nas aulas. Então eu comecei a faltar, comecei a distanciar da minha turma. E eu ficava cada vez mais em casa. E eu ficava na internet, lendo sobre várias coisas, sabe? Mas, assim, esse foi o único problema. Eu acho que o problema... Assim, morar sozinho não foi nem o problema em si, mas só ajudou, sabe? Eu, inclusive, quando eu cheguei lá em São Carlos, eu queria morar numa república que era mais barato e tinha veteranos. Eu acho que essa convivência ajuda bastante, certo? Mas acabamos de querer preservar... Vocês não estão vendo, mas eu estou fazendo aspas com os dedos. Preservar o meu espaço não foi uma boa ideia, sabe? Então, assim... Eu acho. Se eu tivesse tido uma influência mais tangente dos meus veteranos, sabe? Uma coisa mais subjetiva, mais humana, um contato melhor, conversas diárias. Eu acho que eu teria me saído melhor. Pelo menos eu poderia ter saído de lá mais cedo. Eu não teria perdido 2 anos e meio. Entendeu? Mas isso aconteceu, eu tô aqui, vou formar daqui com 2 anos, tá de boa. Eu saí de casa foi um processo mais ou menos parecido com o do Otávio, foi por causa de eu ter passado na faculdade. E foi na época, eu moro no estado do Paraná, eu passei em Goiânia e eu simplesmente fui com a cara e a coragem pra Goiânia. Só o meu tio, meu avô e a mudança no carro, sem nem saber se a gente ia achar ou não algum lugar pra se mudar logo quando a gente chegasse lá. E as coisas deu tudo certo. A gente achou um lugar logo no dia seguinte que a gente chegou lá e... Surpreendentemente, eu optei por morar sozinho mesmo. Nessa altura eu já sabia que eu tinha autismo e eu simplesmente não me lidava bem com pessoas, então... Não, eu escolhi morar sozinho e surpreendentemente os primeiros 3 meses que eu morei sozinho eu me dei super bem. Eu consegui cuidar de mim e da casa extremamente bem, sem problemas, e no comecinho da faculdade, diferente do Otávio, eu até que consegui levar bem. Eu tive alguns problemas com a minha falta de disciplina, mas nada que naquela altura não fosse reversível. O problema aqui foi que alguns problemas aqui do Paraná acabaram me levando a uma crise de depressão que me fez levar tudo buraco abaixo. E eu primeiro perdi a capacidade de conseguir manter a casa em ordem, depois de manter ela limpa, e basicamente daí pra lá eu não consegui manter nada em ordem, a casa ou a faculdade pelos próximos 3 anos. Não foi nem um pouco bonito. Isso resume bem como foi a minha experiência morando sozinho. Foi uma cagada gigantesca por causa de uma crise depressiva. Começou muito bem, eu tive uma crise depressiva e depois tomei no cu.
Agora, além de falar de mim, eu vou falar dos caras que moraram comigo. Não, eu quero falar assim, ver o que eu vi deles. Que eles nunca tinham morado sozinhos também antes, sabe? Porque um saiu um dos caras que morou comigo, eu estudei com ele por 2 anos. Dei a sorte de ver que a gente ia para a mesma cidade no mesmo ônibus. Que a gente ia fazer matrícula, a gente ia fazer a matrícula na mesma faculdade. Ele era um cara que necessitava extremamente do próprio espaço, certo? Ele precisava morar sozinho, tanto que ele ficou só 6 meses com a gente, sabe? E o outro, assim... E ele era neurotípico, aparentemente, né? Não, ele era totalmente neurotípico, sabe? Ele conversava bem, ele não tinha papas na língua, sabe? E ele era gay, eu acho. Eu não sei... Eu acho que isso não tem nada a ver, mas... Eu não sei, porque ele era gay. Engraçado, ele era gay, mas ele nunca levou ninguém pra dormir com ele lá, sabe? Ele era muito reservado. E ele era neurotípico, como você falou. Vendo que esse não é só um problema de autistas, né? Às vezes pode acontecer com uma pessoa neurotípica. Não é tão diferente da realidade de muita gente. O satanista que morou comigo, ele era um satanista não praticante, né? Ele só falava que ele era satanista. E ele fazia física. Eu amo essa associação. Eu não sei porque acho ela hilária. E assim... Ele era de boa com o espaço dele. Ele não precisava tanto do espaço dele, tanto que eu dividi o quarto com ele. Certo? A gente conversava e tal. Aí, assim, no decorrer do tempo, ele começou a mudar. Ele começou a demorar no pagamento, a ficar arisco, sabe? A não lavar a louça dele. Então, assim, ele era um cara que ele tinha que morar sozinho. Não pelo bem dele, mas pelo meu. Pelo bem dos outros, entendeu? E assim, eu sempre fui muito, nesse ponto eu sempre fui muito bem, eu sempre me adaptei bem, e olha que eu tô no espectro, sabe? Sempre paguei as contas no dia, sempre falava com a mamãe todo dia, meia hora, era muito bom. O que mais facilitou foi o fato que eu tinha um restaurante universitário cuja a refeição custava R$1,90 e a carne era free service. Assisti que ver a cara que o Marco fez. Mais ou menos, a batata frita também era self-service. Só sobremesa não era, sabe? Então essa questão da comida facilitava muito. Na verdade, cara, eu emagreci lá. Eu emagreci porque isso aqui inclusive acho que tem que ser tema para outro episódio. Autismo e engordar. Mas assim, o fato de eu engordar é porque eu sou muito ansioso, eu como muito fora das refeições. Você falou uma questão muito particular que também é do Marcos, que é você mudar sozinho por uma coisa específica que acontece, que é o processo de educação, e você tem que mudar sua rotina de forma radical. Mas existe também forma de você exercitar essa autonomia aos poucos, que é mais ou menos o meu caso. Por exemplo, eu comecei a trabalhar via home office, fui ganhando mais dinheiro até um ponto que mesmo dentro da minha própria casa eu consegui me sustentar, sem precisar da intervenção direta dos meus pais, tirando aquelas coisas que de certa forma todo mundo compartilha gasto, que é água, energia, comida. Mas tirando isso, algumas contas a mais, você vai exercendo autonomia até chega um momento que você fala, poxa, eu posso morar sozinho agora. Para vocês, qual que é o melhor momento? Fazer essa mudança dessa forma progressiva ou uma coisa mais radical? Olha, eu acho que isso vai depender da personalidade de cada um. E isso é independente de ser autismo ou não, porque eu conheço uma pessoa neurotípica que ainda não mudou da casa dos pais, já está se formando agora na faculdade, mas é extremamente ansiosa com essa questão de mudança radical. Ele não quer fazer essa mudança repentina e mudar a rotina completamente. E ele é neurotípico, não tem nenhum sinal de autismo. Já eu já quis essa mudança mais radical, apesar de eu não ser tão autônomo quanto você, porque eu ainda também não tenho independência financeira, então não posso dizer que eu mudei de uma vez só. Mas eu quis sair da casa dos meus pais direto para outra cidade. Os meus pais moravam em Umas, eu já vim para Goiânia direto. E para mim foi bom, porque eu tava afim de uma aventura, de desligar dos meus pais e sair daquela rotina que tava me estressando bastante. Porque meus pais, a gente tava morando numa casa em que eu não tinha muito espaço
é individual pra mim. E eu preciso muito disso. Eu sou do tipo, que, igual o Otávio mencionou, eu preciso do meu próprio espaço, eu preciso do meu próprio lugar. E pra mim, morar sozinho, numa casa só, é a melhor opção. E pra mim foi melhor ir de uma vez, mudar de rotina. E também me forçou a me adaptar. Coisa que, se eu estivesse na casa dos meus pais, eu seria preguiçoso demais pra fazer essa mudança gradual. O Thiago já é mais disciplinado que eu, então eu acho que pra ele foi mais fácil fazer isso. Então, isso vai depender da personalidade da pessoa. Eu senti a mesma coisa que o Marcos. Quando eu me mudei, tinha essa pressão de sair de casa por causa. Eu realmente não me sentia muito confortável no meu ambiente familiar e acabou que, pelo menos no começo, teve essa questão de que foi uma experiência positiva, porque eu tinha zero experiência pessoal de como me cuidar, de como cuidar de uma casa, e eu consegui pegar na prática de como fazer essas coisas relativamente muito bem. Até dar merda. E também, no meu caso, foi algo mais natural, porque eu tava dentro da universidade, morando na mesma cidade, então a renda foi crescendo, até o momento que eu cheguei a trabalhar numa empresa que é de outro estado. E aí, quando você mora em Goiânia, mas você trabalha para uma empresa que fica em Porto Alegre, aí você começa a ver que talvez não dá para você ficar na mesma cidade a vida inteira, nem trabalhando via home office. No meu caso, eu cheguei a receber ajuda no comecinho da minha família, porque pra me mudar eu usei um dinheiro que eu tinha guardado, mas ele literalmente acabou pra fazer a mudança. Então ele mal deu pra mudança. Nos primeiros meses eu fui sustentado pela minha família, só que depois eu me sustentei sozinho com as bolsas da minha faculdade. As bolsas da faculdade deram o bastante pra eu me sustentar sozinho. Então nessa parte eu pelo menos posso me orgulhar de dizer que eu me sustentei sozinho quando eu morei sozinho. E eu não sei o quanto disso eu posso dizer que foi orgulho, porque a maior parte do tempo eu tinha que controlar meu orçamento, porque o que eu ganhava era o suficiente para não passar fome no mês se eu fosse bastante restrito com o meu orçamento, que geralmente eu não era, porque eu tava no meio de uma crise depressiva. Não, você geralmente não era a pessoa mais habilidosa do mundo para fazer orçamento financeiro, então era bem comum que eu acabasse nas últimas 2 semanas do mês já sem ter comida em casa ou algo parecido. Pelo menos o aluguel eu nunca faltei de pagar. Puta merda, uma cagada desse nível também ia ser inaceitável até pros meus níveis. Merda. Como disse o Aubrey Martell de Game of Thrones, a maioria das pessoas nascem e morrem no mesmo lugar. Isso se aplica antes da Revolução Industrial, que no caso do Game of Thrones é uma sociedade medieval. Exato, mas assim, o que eu quero dizer é que é sempre interessante, se você puder morar em outra cidade, você morar. Eu, de ter conhecido minha namorada, eu pensava que ia morar com a minha mãe por anos, assim, sabe? Ajudar em casa e tal, mas num ambiente confortável, com pessoas conhecidas. Agora que eu estou namorando, eu pretendo passar o resto da vida com ela. A gente pensa em juntar as trouxas, sabe? Só que tanto ela quanto eu somos muito dependentes dos pais agora, então isso vai demorar. E nós pensamos em mudar de cidade, às vezes a gente brinca de mudar de país. E no nosso caso, ela também já morou sozinha, então assim, no nosso caso, para sairmos de casa, nós teríamos que ter uma independência financeira. É cabal, não existe outra forma. Então eu teria que formar, e não é só independência financeira, estabilidade financeira. São 2 coisas diferentes, certo? E para isso a gente precisa formar, e daí a gente vê o que faz. Essa questão de ter que mudar, você realmente precisa da independência financeira e depois atingir
realmente a estabilidade financeira. No meu caso, eu moro sozinho, mas eu ainda dependo financeiramente dos meus pais. Então, eu não sei se isso conta como mesmo morar sozinho. Mas eu moro numa outra cidade, eu tenho que fazer meus próprios negócios, eu tenho que resolver meus problemas, exceto os financeiros, porque eu ainda recebo ajuda dos meus pais, porque eu estudo, e quando o meu curso era integral, eu tinha dificuldade de conciliar estudar e trabalhar. Não dava para fazer as duas coisas. Então, é por isso que eu ainda não tenho independência financeira. Mas é uma coisa, é um ponto importante que o Otávio falou. Interessante que falamos em estabilidade financeira, mas eu conheço tantas pessoas que saíram de casa sem estabilidade, sem autonomia financeira, fazendo picos e tal, estando na faculdade ou não, dormindo na casa de amigos ou não. Eu acho que esse negócio assim de sair com as coisas semi-planejadas, assim, não é específico de pessoas do espectro, mas é, como é que fala, bem característico. Já pararam para pensar nisso? Olha, eu acho que a situação pro autista é um pouco mais complicada, tá? Porque a gente cansa mais fácil, porque ter que lidar com pessoas no dia a dia cansa a gente mais do que uma pessoa neurotípica. Então, o autista vai ter mais problema de se sustentar dessa forma, porque, ou pelo menos é o meu caso, porque se a gente for trabalhar e estudar, isso vai gerar um overload social e vai deixar a gente exausto no fim do dia. E aí vai depender do nível de energia. Pelo que eu vejo, os autistas têm um pouco de um nível de energia mais baixo, porque a gente tem que gastar mais energia socializando. Então a gente acaba ficando mais cansado do que o neurotípico no final do dia. Então, essa transição para quem tá no espectro, eu acho que pode ser mais difícil. É claro, isso também vai depender do indivíduo. Então, cada indivíduo tem um nível de energia diferente. Então, no meu caso, não daria certo. Complementando isso que o Marco falou, realmente isso é algo que varia de indivíduo para indivíduo. Eu, por exemplo, simplesmente eu fui com a ideia de ir morar sozinho, de estudar e trabalhar, e eu simplesmente tive que cortar a opção de trabalhar quando eu cheguei lá, porque eu vi que na prática eu não ia conseguir lidar com a pressão da faculdade de um emprego. Tipo, eu simplesmente não conseguia lidar com a interação social necessária. O mal dá conta da faculdade, que sai de um emprego. E até hoje eu tô já me ajeitando para voltar pra faculdade. Eu tô trabalhando, porém eu tô trabalhando em home office com nenhum contato com os meus empregadores. Tipo, todo contato é feito de forma automatizada. Tipo, o contato humano é o mínimo do mínimo do mínimo. Então, realmente, para facilitar para mim, para eu poder focar na faculdade, não ter essa carga de estresse, porque realmente isso é algo que varia de pessoa para pessoa. E eu mesmo hoje, agora quando eu já tô bem melhor, eu ainda não consigo, por exemplo, dar conta da faculdade e de um emprego normal ao mesmo tempo. Isso ainda tá fora da minha capacidade. Goodbye to the good life tonight. Demograficamente, cada vez pessoas moram menos sozinhas. Sim, porque a situação econômica deu uma piorada. Sim, porque a situação econômica meio que força as pessoas a ter que se juntar, porque os aluguéis estão começando a ficar muito caros, o custo de moradia e o custo de vida aumentou bastante, ao mesmo tempo que a competição no mercado financeiro aumentou. Então a economia está mais difícil para quem é jovem adulto. O mercado exige muito mais experiência e tal. Cada vez mais os adultos jovens saem mais tarde de casa. Já percebeu isso? Sim, isso é estatisticamente já comprovado mesmo. Essa geração nossa tem mais dificuldade porque a economia... Eu acho que isso é um resultado da economia com uma população
bem maior do que a anterior. Eu acho que o pessoal não fala de superpopulação no mundo, mas eu acho que vários lugares atingiram essa situação de superpopulação, supersaturação de pessoas. Isso gera um aumento muito grande da competição. Hoje em dia a competição é muito grande, então não importa quão talentoso você seja, ou quão o tanto de skill que você tenha, mas a competição é muito grande e isso torna a vida muito mais difícil. A independência financeira se torna mais difícil por causa disso, e isso afeta a idade com que as pessoas conseguem sair de casa. Hoje em dia o mercado exige muito também, você precisa de diplomas, hoje já existe mestrado, experiência, e isso leva tempo para adquirir também, então isso acaba atrasando mais ainda o período de sair de casa para a geração mais recente. Tem questão cultural, também tem questão de políticas públicas, há uma diferença geracional muito grande. Meu pai saiu de casa com 18 anos, porque ele também tinha um ambiente familiar bastante tóxico e ele não aguentou isso, ele foi trabalhar com o irmão em outro estado. Minha mãe saiu de casa com 19 anos para poder trabalhar. Foi uma geração que não estudou tanto, ou seja, não teve tantas oportunidades. É uma geração que teve filhos mais cedo, né? Hoje, eu acho que as pessoas estão tendo filhos mais velhas. E, como eu falei, questão de política pública. Então, por exemplo, famílias mais pobres têm a questão da renda complementada com programa social, o que faz com que muitas vezes os filhos demorem um pouco mais de sair. Tem a questão do ensino médio, que hoje está muito mais amplo do que antigamente. Antigamente, eu acho que o que a gente considera hoje como básico, que é o ensino médio, era o ensino fundamental. Então, tem uma série de questões que também vão influenciando nisso, no comportamento populacional. Mas uma coisa que eu percebi que fora a questão da crise econômica, as pessoas estão tendo hábitos de vida mais solitários, de certa forma. Porque são menos irmãos, né? Menos filhos, menos irmãos. As pessoas acabam tendo trajetórias menos acompanhadas. E aí, quando eu olho, por exemplo, a minha família, os meus tios, meus pais saíram de casa tudo cedo, meus primos, todos morando ainda com os pais. Alguns até mesmo, digamos assim, sobrecarregando eles financeiramente. Eu mesmo morei sozinho, só que, não é uma experiência que eu recomendo fazer. É uma experiência que eu não recomendei fazer quando vieram me perguntar, porque, você fica com um orçamento extremamente limitado. Eu só fiz isso, só optei por isso, porque realmente na época a ideia de morar com outra pessoa não entrava na minha cabeça. Então, para qualquer pessoa que conseguisse conviver com mais de uma pessoa, era esse o caminho que eu iria indicar para ela. As opções de entretenimento que nós temos estão cada vez mais na internet, sabe? E estando na internet, você pode acessar de casa e isso é mais barato. Hoje se fala de séries, cultura midiática, assim, a internet, a banda larga, mais acessível, como é que fala? Fica mais barato você ficar em casa. Você chama a pessoa pra ficar em casa. E se você quiser transar, como a gente disse no episódio número 2, você pode usar a internet e enviar o seu nude ou fazer sexo via webcam. Sem falar no Tinder e no Grindr, né? Sim, que você nem precisa sair de casa de verdade já, né? Para conhecer alguém. E eu também acho que isso são fatores importantes, além do econômico. E também o fato de que eu acho que as pessoas, a gente evoluiu mais para viver em tribos pequenas. Então, com o aumento populacional, com o tamanho das cidades grandes, a gente acaba se isolando mais, ironicamente, porque o número de pessoas aumenta muito e a gente acaba não tendo como se conectar com esse tanto de pessoas. Então a gente acaba isolando grupos pequenos e a internet também torna a vida mais fácil da gente poder se isolar com nós mesmos, com grupos muito pequenos de pessoas. Deixa eu perceber uma coisa, o como as pessoas são entediantes. Não, falando sério, velho. Assim, elas são entediantes porque, assim, elas são muito iguais. Sabe, ninguém mais interessante realmente. Ok. Mas assim, se você parar pra pensar, quando a gente se reúne em grupos, a gente se reúne com os iguais. E até mesmo entre a comunidade autista, porque muitos autistas vão atrás de outros autistas, porque são mais fáceis de lidar, são mais parecidos consigo mesmos. Então,
de certa forma, os nossos hábitos estão sendo voltar a cada vez mais a nós mesmos. E eu não acho que isso seja necessariamente ruim. Uma coisa que eu acho importante trazer agora, mudando de assunto, é o fato de que com agora uma consciência ambiental maior, que a gente vê que as nossas ações têm um impacto direto no meio ambiente, que as ações consumistas modernas, elas têm uma consequência desastrosa no planeta. Eu acho que é importante se adaptar aos novos tempos de mudança climática, de menos recursos, tentar viver uma vida mais minimalista, uma vida menos consumista. E isso acaba também economizando na hora de morar sozinho, porque se você cria hábitos minimalistas, você também economiza bastante. Eu acho que se adaptar aos tempos modernos é importante. A gente tem que criar hábitos minimalistas antes de sair de casa. A menos que você seja a Betina e tenha um pai que sustente ela e tenha um capital de 2 milhões de reais com 22 anos, você vai ter que se adaptar a uma rotina, uma realidade em que o custo de vida é mais alto, moradia é muito mais alto, principalmente em cidades grandes. Até cidades médias estão começando a ficar absurdamente caras, porque a população cresceu muito, a concorrência aumentou muito, e por causa disso a demanda aumentou bastante, e isso leva à inflação e custos de vidas bem mais altos. Então eu acho que é importante, antes da gente sair de casa, já começar a criar hábitos mais minimalistas para se adaptar melhor no momento que você sair de casa. Isso que o Marcos falou de desenvolver hábitos minimalistas é algo que eu acabei criando uma experiência bastante grande, porque, sério, viver com menos de um salário mínimo em uma cidade grande te faz, mesmo quando você faz isso da forma menos eficiente possível, você cria métodos muito engraçados para lidar com essa limitação financeira que você tem. Acaba que depois, quando você passa por uma situação que ainda é bastante limitante, por exemplo, pegar uma bolsa de mestrado ou doutorado, só que é maior, você acaba fazendo verdadeiros milagres com esse limite que você tem, que não é o meu caso ainda, porque eu ainda tenho que voltar para a graduação, mas eu vejo os meus colegas que estão no mestrado e no doutorado, no laboratório de paleontologia que eu trabalhava, e, cara, eles fazem verdadeiros milagres com a bolsa de mestrado. Eu só queria adicionar isso mesmo. Isso, e é algo que eu tô tentando fazer, porque às vezes a minha renda não bate com o estilo de vida. E se eu quero, um dos meus planos, eu acho que eu até já falei no podcast, é fazer mestrado na URGS, em Porto Alegre, eu tenho que dar conta dessa digressão de um lugar para outro e, além de tudo, se manter. E se manter é complicado. E além de criar esses hábitos minimalistas, é importante também criar skills do dia a dia. Você desenvolver. Seria bom você aprender a cozinhar antes, você aprender alguns serviços domésticos, passar um tempo com o pai ou com a mãe, aprendendo aquelas coisas que a gente geralmente não faz quando mora junto. É bom aprender esses hábitos, porque é importante quando você mora sozinho. Você vai ter que depender de si próprio. É você que vai ter que cuidar da sua própria casa, de você mesmo. Então é importante você desenvolver. Não é essencial. Tipo, muita gente acha que não pode morar sozinho antes de aprender a cozinhar. Mas eu acho vergonhoso alguém que vai morar sozinho e não sabe operar uma máquina de lavar. E eu não tô falando de tanquinho, eu tô falando de máquina de lavar. A pessoa não sabe operar os botões pra poder colocar a quantidade de sabão e tudo mais. E, gente, como que isso é possível? Tipo, a máquina é basicamente você aperta o botão e ela tá funcionando, puf. E não, mas na verdade mesmo isso tem umas técnicazinhas que tem quem tem mais experiência sabe de mais detalhes. Então é bom você aprender
esses skills essenciais domésticos, porque você vai precisar, você vai aprender, você vai precisar lavar a louça sozinho, você vai precisar lavar sua roupa sozinho, você vai precisar ir no mercado comprar sozinho, você vai ter que administrar o seu próprio dinheiro você mesmo. Então, aprender esses skills é importante, é muito importante. E assim, se você for igual eu, se você vai sem esses skills, você vai ter que aprender rápido. Se você é uma pessoa que se adapta rápido, talvez isso não seja um problema para você. Mas se você se conhece, sabe que é uma pessoa que não se adapta rápido, sem problema de mudar a rotina, então eu já falo que já comece a criar skills antes de se mudar. Já é importante planejar antes da mudança para se preparar para essa rotina nova. Eu não sei mexer na máquina de lavar até hoje, eu lavava minha roupa na mão. Eu não tinha nem máquina quando eu morava sozinho. Só isso. Eu tenho que concordar bastante com o Marcos. É uma coisa que me ajudou demais quando, nessa época, eu morei em Goiânia. Os meus colegas, tanto o pessoal do Introvertendo, que na época nem era o pessoal do Introvertendo, era o pessoal do grupo de autismo, o grupo de Astor, que a gente tinha ali da faculdade UFG. O pessoal e o pessoal do meu curso, tanto o pessoal da minha turma quanto os meus veteranos, que estavam sempre me ajudando assim. Eram relativamente poucas pessoas da maior parte do tempo, mas sempre tinha alguém dando uma mão, sempre alguém me oferecendo ajuda, sempre alguém que eu podia contar. E algumas pessoas que eu podia contar, muitas pessoas, algumas pessoas que eu posso contar até hoje. Então assim, eu reforço que o Marcos disse, mesmo que talvez seja um pouco difícil fazer isso, de pessoas para que você possa confiar, especialmente aqui mais pro sul, onde as pessoas não são tão abertas, nem tão confiáveis, quanto é mais ali naquela região de Goiânia. Ainda assim, realmente vale o esforço, porque mesmo que sejam 1 ou 2 amigos que você tenha, que você possa contar, uma hora que você precisar, pode ser 1 ou 2 amigos que você vai precisar, pode ser exatamente o que você vai precisar naquela hora e vai fazer toda a diferença. Grande parte das minhas skills sociais, eu desenvolvi nessa experiência, sabe? Como conversar, como como negociar, como cobrar, conversar no dia a dia com o estranho, sabe? Então assim, mesmo que você não tenha essas experiências antes de ter viagem, antes de morar sozinho, você vai ter. Não tem como você fugir disso. E o fato assim, atividades domésticas ficam bem mais fácil quando você tem internet pra te ajudar, né? Isso é verdade, a internet eu acho que ela facilita a nossa vida. E pra autistas eu acho que a internet é um ponto positivo também, porque hoje em dia você não necessariamente precisa fazer tudo, você ser forçado a socializar pessoalmente. Você pode fazer muita coisa pela internet, só que eu recomendo os autistas a não exagerarem a ponto de se isolarem completamente e se tornarem antissociais completos por causa da ajuda da internet. Isso não é bom, porque mesmo morando sozinho, você precisa da ajuda de outras pessoas. Seja os seus pais, amigos, é bom ter mesmo que seja poucos amigos, não importa, mas é bom você ter um ambiente social para poder te ajudar, porque mesmo você tendo que fazer tudo sozinho, muitas vezes vai acontecer casos de você não conseguir fazer tudo sozinho, resolver tudo sozinho, até porque isso é humanamente impossível. Então você vai precisar de ajuda. Então é necessário tomar um pouco de cuidado para não se tornar extremamente antissocial, porque isso é meio perigoso também. E além disso, eu acho que é importante para quem vai morar em cidades novas ou muito distantes do local de origem, de você estar imerso dentro da cidade, você conhecer a cidade, conhecer os lugares, saber onde você está andando, porque acho que uma experiência muito legal de quando você está num lugar novo é você viver a cidade, sabe? De você conhecer os lugares, de você conhecer gente nova, culturas novas e tudo mais. É uma oportunidade que você tem, às vezes, até quando você é um viajante temporário. Eu fiz o meu TCC, que é num livro, inclusive eu já falei isso aqui algumas vezes, numa cidade do interior da Bahia chamada Paratinga.
Só que para fazer esse livro, eu não viajei só em Paraty, eu tive que viajar por várias cidades, por vários lugares, eu fui em cidades que eu não conhecia, e a experiência de ir em lugares novos era, às vezes, assustadora, mas era muito legal. Você conhecer novos lugares, você frequentar espaços que você não costumaria frequentar, sei lá, um restaurante, um lugar onde tenha muita música, muita festa, bibliotecas, enfim. Todos esses espaços, eles ajudam bastante. Até mesmo para você conhecer pessoas que possam ter até um gosto parecido com o seu. Não, isso é um ponto bom, porque muitas vezes uma coisa que eu recomendo para pessoas que estão ainda muito receiosas em se mudar e morar sozinho, e estão com medo dessa ideia de morar sozinho, uma coisa ótima que ajuda é você viajar para um lugar diferente sozinho com pouco dinheiro e ver como você se vira com isso, porque com pouco dinheiro é melhor, porque você vai ser obrigado a se virar de coisas que vão ser parte da sua rotina mais pra frente, tipo fazer compras, como que você vai comer, você vai ter que aprender a lidar forçado com pouco dinheiro, como aprender a lidar, e isso vai te dar bastante uma ideia de como vai ser morar sozinho, vai abrir sua mente, e também vai te mostrar, vai muito provavelmente te mostrar que morar sozinho e ficar sozinho não é tão difícil quanto parece no começo, e que você consegue, que não importa o quanto que você acha que você é dependente, você consegue se virar sozinho por um tempo, e já abre sua mente pra ver como que é no futuro, já prepara bastante. De uns tempos pra cá, foram desenvolvidos certos cursos técnicos de economia doméstica. Eu não vou dizer para todo o pessoal fazer esses cursos, mas voltando à internet, existem certos sites com certos guias, certas orientações gerais sobre esse tipo de coisa, sabe? Interessante isso, né? De certa forma, a internet nunca deixa a gente sozinho, se você souber procurar, sabe? Então, qualquer dúvida, assim, manda mensagem pra gente. A gente vai tentar ajudar do jeito que a gente puder, sabe? É procurar ajuda de quem não é na internet também e tal. E educação financeira é essencial antes de você morar sozinho. Uma coisa, assim, que as pessoas acham é que às vezes elas são boas já dominam a parte financeira, e isso não corresponde à realidade. Ou às vezes elas não lidam bem com o dinheiro e não sabem. Então uma coisa que eu falo é: se eduquem antes para não passar problemas depois com o dinheiro, porque aprender a administrar a sua vida financeira é essencial, principalmente quando você mora sozinho, que você vai depender de si próprio. Gente, outra coisa, assim, nós estamos falando de quando nós formos morar sozinhos ou quando estamos morando sozinhos, mas essas habilidades são para a vida inteira. Essas habilidades, elas fazem muita diferença, não só no curto prazo, mas no médio e a longo. Ainda mais quando você mora com alguém que você gosta muito, sabe? Quantos casamentos foram destruídos porque as pessoas não sabiam morar sozinhas? E isso é um ponto interessante mesmo, e eu sou do tipo que pensa que para uma pessoa conviver bem com outras pessoas, ela tem que se conhecer bastante, ela tem que ter experiência com ela mesma, ser muito bem resolvida com si própria antes de poder morar com outras pessoas. Então, aprender a morar sozinho também vai te ensinar a morar com outras pessoas no seu futuro, e você vai ver que você vai conseguir conviver melhor com outras pessoas. Pra finalizar, você fica totalmente bem se você ficar 2 semanas sem comer. Só não perca seus penos morando sozinho. Adeus.